Maturidade traz postura, assertividade e autoconfiança. Maturidade é coisa de adulto, não de adolescente. A maturidade nos leva a viver de forma segura e integral. Maturidade é também aprender que você deve ser uma mulher equilibrada e consciente das suas atitudes. Olá, eu sou Marta Santos, seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Aqui eu falo de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, rotina, produtividade, procrastinação, autoconhecimento. E no vídeo de hoje eu vou falar para você 5 sinais de que você é uma mulher madura ou é uma mulher que já amadureceu. Se você gosta desse conteúdo, eu te convido a ficar aqui e se inscrever no meu canal. Vamos ao vídeo? 5 sinais de que você é uma mulher madura. As coisas que te incomodavam muito já não te incomoda mais. Ou uma pessoa te incomodava muito e já não te incomoda mais. Sabe quando você se incomoda, quando você vai num certo lugar e tem alguém ali que você não gostaria que estivesse, ou que de repente você chega de surpresa, a pessoa está ali e te incomodava. Isso fazia você perder o seu dia, você ficava super chateada e você queria abrir um buraco e sair daí. Então, quando você amadurece, você já começa a digerir esse tipo de coisa, você já consegue lidar com esse tipo de coisa. Por exemplo, eu tinha uma pessoa que era muito difícil conviver com ela, e também era difícil eu ir nos lugares que ela estava. Às vezes eu gostaria de não estar no lugar, e às vezes já chegou o momento que eu também evitei estar, porque eu sabia que ela ia estar. E o que acontece? A gente começa a se desenvolver e pensa que a gente já sabe muita coisa. Aí nesse momento você descobre que ainda não, sabe? Que ainda falta muita coisa para você ser lapidada. Porque no dia que essa pessoa estiver em um lugar que eu chegar e ela não me incomodar mais, ou eu saber que eu tenho um evento e eu sei que ela vai estar lá e eu não me incomodar com isso, e eu nesse lugar, mesmo sabendo que ela vai estar ali, e não me incomodar, não doer mais e não me deixar chateada, então aí eu vou saber que eu amadureci nessa parte. Vamos para o segundo sinal de amadurecimento. Encarar os erros sem muitos vitimismo. Conhecer suas fraquezas e seus defeitos, sabe? Aquela pessoa que tá sempre se vitimizando, a coitada, não sei porque comigo acontece isso, eu não tenho sorte alguma, sabe? Então, se você é uma pessoa que fica se vitimizando e querendo chamar a atenção dos outros e reclamando, você não é uma mulher madura. Seguramente que você ainda precisa se desenvolver para você amadurecer. Vamos ao terceiro sinal. Quando eu faço o que precisa ser feito, mesmo não querendo fazer. Eu sempre trago o exemplo aqui de exercício físico. Eu sempre quis fazer dieta, mudar o meu corpo, por exemplo, mas na hora de exercitar eu tinha dificuldades. Eu não ia porque eu não gostava, eu não ia porque eu sempre arrumava uma desculpa. Então, eu amadureci, eu busquei, eu estudei e vi que o exercício físico, sim, tem que fazer parte da minha vida, da minha rotina. Então, eu gostando ou não, eu tenho que fazer. Então, hoje eu já faço exercício 2 vezes no dia, divido em partes. E hoje eu consigo até gostar de fazer exercício físico, tá? Então, quando você faz o que você tem que fazer, mesmo que você não goste, esse é um sinal de amadurecimento, ok? 4 sinais de amadurecimento. Quando você é movida pelos seus valores mais do que pela opinião dos outros. Isso mesmo. Às vezes a gente muda o nosso valor, quebra princípios para caber aonde a gente não cabe, ou agradar quem nem gosta da gente, sabe? Aquela situação de que as pessoas falam alguma coisa e você concorda, mesmo você sabendo que você não acha certo, que isso não é legal, você acaba concordando para você ficar em paz ali e não arrumar confusão. Então, essa atitude sua faz com que você passe por cima dos seus valores, que você negocie os seus valores para ficar livre dessa situação. E se preocupa com a opinião dos outros. Enquanto você se sentir assim, enquanto você se portar assim, negociando seus valores para e importando com a opinião dos outros, você com certeza não amadureceu, tá bem? Quinto motivo de que eu amadureci. 15 sinais de que eu amadureci. Quando eu começo a escolher quais
os motivos por qual eu devo sofrer. Isso mesmo, gente. Às vezes a gente se pega sofrendo por qualquer coisa ou por qualquer situação e a gente não vê de repente o porquê daquilo e a gente já, né, já deixa de fazer o que a gente tinha que fazer, a gente deixa que isso atrapalhe a nossa rotina, os nossos objetivos, sabe? Então, quando uma pessoa traz alguma coisa externa para você, uma situação externa que às vezes não é nem sua, que não tem nada a ver com você, você já começa a querer se meter, você já começa a querer resolver o problema dos outros e é onde você se desgasta. Ou então, outro exemplo, quando você diz sim com vontade de dizer não. Isso faz com que você se desgaste, se frustra e você não se impõe e você sofre por qualquer motivo. Então, gente, é assim, quando você estiver passando por alguma situação que você estiver se desgastando, que você estiver sofrendo muito, pensa e pergunta para você, vale a pena eu sofrer por isso? Esse sofrimento, esse desgaste vai me levar para algum lugar? Se a resposta for não, imediatamente você troca o pensamento, foca em algo positivo e sai correndo daí, tá? Sexto motivo, quando eu paro de repetir padrões que fazem mal para mim e para as pessoas ao meu redor. Isso mesmo, gente. Há muito tempo eu venho repetindo o padrão que me faz sofrer, que me faz eu andar para trás, que tira dos meus objetivos, sabe? Eu vou dar um exemplo, qual seja esse. Dormir tarde, acordar tarde, ficar o dia inteiro sem fazer nada, jogada no sofá, assistindo televisão, sem exercitar, sem fazer os seus exercícios, sem ler um livro, sabe? Quando você fica repetindo o padrão de procrastinação que você vem fazendo há anos, anos. Pois é, gente, eu totalmente mudei a minha rotina e mudei esse padrão. Estou quebrando ciclos, quebrando padrões, porque quando você repete o padrão que te faz sofrer, que te faz doer, que te traz traumas, que te traz crenças, você de maneira nenhuma você consegue ter um dia produtivo, uma vida leve, uma cabeça positiva. Você começa, como fala, trazer para perto de você situações difíceis, pessoas difíceis, tudo para você é difícil, tudo para você é complicado, sabe? Porque você está repetindo padrões que você já devia ter deixado, ok? Último sinal de amadurecimento. Quando eu passo a entender que eu não tenho poder nem controle de tudo, sabe? Por exemplo, eu não tenho controle da chuva, eu não tenho controle do sol, eu não tenho controle se eu tô num trânsito e vou chegar atrasada no trabalho. Então, o que adianta? Eu ficar chateada, ficar nervosa, ficar xingando e de uma coisa que eu não tenho controle, sabe? Uma situação que você não tem controle, que você sabe que às vezes só Deus resolveria e, sabe? Ou então, mais ainda, gente, quando a gente sabe de um problema de uma pessoa, um familiar, uma amiga, e você se desgasta com aquilo, você fica chateada, você fica sem dormir e se preocupando com uma coisa que você não tem controle, sabe? Porque você não pode fazer nada para aquilo mudar. Ou então, às vezes, a pessoa nem quer mudar, sabe? E você fica tentando, sabe, resolver o problema, sendo que você não tem controle de tudo. Então, quando você tem a consciência de o que passa, de algumas coisas que passam na nossa vida, a gente não tem controle de tudo e tá tudo bem, que a gente tem que encarar e saber de que forma a gente vai agir quando chegar esse problema, aí sim você pode ter certeza que você está amadurecendo. Oitavo, quando eu passo a não importar mais com a opinião dos outros. É isso mesmo, gente. Às vezes a gente vive se preocupando com a opinião dos outros. Eu já fui assim muito tempo, sabe? Deixava de fazer as coisas porque os outros iam falar, deixava de usar uma roupa porque os outros iam falar, deixava de cortar um cabelo porque os outros iam falar e, sabe, às vezes deixava de fazer coisas legais, deixava de evoluir, de crescer por causa que me importava com a opinião dos outros. Muitas vezes, gente, eu deixei de fazer o que eu queria, ir nos lugares que eu queria, porque com medo do julgamento dos outros. Então, quando você passa a não se importar mais com a opinião dos outros, esse também é um sinal de amadurecimento. Bom, gente, o vídeo chegou no final. Se você gostou desse conteúdo ou se você está precisando amadurecer ou se você já percebe que você já pratica um desses sinais, escreva aí nos comentários, deixa para mim saber de como está o seu nível de amadurecimento e o que você precisa melhorar, tá bem? Eu vou gostar muito de responder os seus comentários.
Um beijo para vocês, fica com Deus, até o próximo vídeo. Bye!